Bom dia a todos. Pedimos a gentileza de manterem seus telefones no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos ao 8º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Hoje, dia 9 de setembro de 2014, comemorando o Dia do Administrador e os 49 anos da profissão. Solicitamos a todos uma grande salva de palmas em reconhecimento a estes profissionais de administração, coordenadores de cursos de administração, professores e estudantes, que são o presente e o futuro da profissão. Parabéns a todos vocês. Os ENCADs têm o objetivo de mobilizar, unir e valorizar os profissionais, administradores e tecnólogos de gestão, assim como nossos futuros profissionais, os estudantes de administração, promovendo a reflexão e o debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade em geral. Além do grande encontro realizado anualmente na capital, os ENCADs já fazem parte do calendário de eventos nas 8 cidades onde estão instaladas as casas do administrador e em diversas outras no interior do estado, promovendo a integração e a troca de experiências entre milhares de profissionais, empresas e estudantes daquelas localidades. Este ano, o 8º ENCAD tem como tema central liderança e gestão nos novos cenários da administração. Informamos que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo, online, pela TV e pela rádio do CRA-RJ. Registramos a presença das seguintes autoridades: administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo, representando o presidente da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, ANGRAD, professor administrador Mário César Barreto de Moraes. Os conselheiros do CRA, administradores, Wallace de Souza Vieira, William Machado, Sônia Marra, Marcos Vinícius de Seixas, Gerson Rocha e Francisco de Jesus. E o ex-presidente do CRA-RJ e atual ouvidor, Abílio Tomás de Freitas. E agora, para a palestra de abertura intitulada Liderança Situacional versus Estilo Ideal de Liderança, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. Bom dia, é uma satisfação enorme estar aqui mais um ano, né? Já nos cumprimentamos, mas é sempre preciso reiterar esse cumprimento. E quando a gente reitera o cumprimento, a gente retorna ao passado e relembra toda a perspectiva de construção dessa nossa profissão ao longo desses 49 anos. Data de aniversário, tempo de retrospecto, mas tempo também de firmar propósitos, de redefinir novos rumos, de marcar um novo tempo. A profissão existe para cumprir um papel na sociedade, para contribuir para a nossa nação, para o nosso país, para o nosso desenvolvimento. Portanto, nesse momento, cumprimentando a todos os colegas aqui, administradores, a gente também dirige um tempo, ao mesmo tempo, aos colegas que foram a origem, a razão de ser dessa profissão há 49 anos atrás, mas também aqueles que, no momento, agora, estão no cotidiano, realizando o seu trabalho no anonimato, construindo uma profissão mais forte, mais rígida, mais saudável, mais contribuinte para o processo de desenvolvimento. Entendemos que é responsabilidade do Conselho Regional de Administração trazer a reflexão dos colegas, né, temas que sejam estruturantes, que sejam vitais, que efetivamente contribuam para o entendimento da administração como ciência, como técnica e como arte.
preocupa-nos a todos no CRA, no plenário, no nosso conselho, o desvio cada vez maior que o estudo da administração e a prática da administração tem caminhado para temas de subliteratura, de livrinhos de autoajuda. Livros de autoajuda que são importantes para a autoajuda, mas que nada tem a ver com ciência, técnica e arte. Né? Os 7 hábitos dos monges executivos aí precisam deixar de ser indicados como livro de liderança, de teoria geral de administração, porque efetivamente em nenhuma pesquisa se baseiam, em nenhuma lógica, né, que dê a condição de cientificidade a essas questões. Nesse papel, o Conselho sempre busca resgatar temas que às vezes estão um pouco esquecidos. E nós estamos tratando hoje de um tema provocativo, né? Um tema que é objeto e foi objeto das maiores discussões: liderança situacional ou estilo ideal de liderança? O estilo ideal de liderança. Essa é uma questão que perpassa toda a questão do estudo da teoria das organizações e especificamente aplicado à liderança. Será... Não é isso não. Eu estou querendo é o... Falhou aqui a contra-rega. Vamos lá. Cadê? Hein? A gente está em casa, vocês perdoem esses errinhos, né? Daqui a pouco eu posso tirar o paletó, não? Vocês não ficam... Tá bem. Então tá bem. Tiro... Hein? Tiro... A gente está em casa, não é isso? Vamos tirar o paletó. Olha aqui. Então, voltando. Hoje, a discussão de liderança situacional, estilos de liderança, estilo ideal de liderança, fica muito restrito a segmentos muito pequenos do estudo, segmentos acadêmicos mesmo, do estudo da administração. Queremos trazer essa discussão de vocês. Há um melhor estilo ou o melhor estilo depende da situação? É quase que uma discussão que se esqueceu, que se discutia muito: o líder é nato ou ele pode aprender a ser líder? Esta aqui é bem mais profunda pelas implicações que tem efetivamente nos resultados das organizações. Próxima. Na maioria dos gerentes, a maioria dos líderes, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir pessoas, através de pessoas, para a consecução de objetivos, certamente não têm consciência das repercussões dessa opção sobre o comportamento humano. Ora, quando decidem pela liderança situacional, ora, como decidem pela liderança do estilo ideal de liderança, ou do melhor estilo de liderança. Não tem consequências na repercussão disso no trabalho, no próprio trabalho, na formação acadêmica, quando ensinamos isso nas organizações, né? Mas também nos programas de educação gerencial praticado no mundo das organizações. Pensar, sentir e agir. Quando os progressos da psicologia social nos revelaram que o mundo das percepções é a um só tempo fonte e limite do comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para o comportamento humano nas organizações. A maneira como eu percebo condiciona a maneira como eu me comporto. A maneira como eu percebo é contaminada positiva ou negativamente muito pela estrutura de pensar. Portanto, nada mais prático do que uma boa teoria, porque teoria e prática estão essencialmente vinculados. As suposições, os conceitos, as necessidades, as aspirações, os desejos, a mentalidade, o caráter, a ideologia, as teorias, portanto, que disponho, determinam a forma como me comporto. Teoria situacional tem determinadas repercussões. É isso que queremos trazer à reflexão dos colegas. E voltar a essa discussão, para a gente sair de como é que o chefe tem que fazer, qual é o hábito que o chefe tem para ser bonzinho, né? Como é que o monge faz para ser um bom executivo. E essas besteiras que vendem em quantidade, e pior, que nós, professores de administração, ainda empurramos isso para os alunos. Como livro de ciência. Leiam como boa ajuda, como autoajuda, mas não leiam. Estou falando esse e outros, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né?
e coisas desse tipo. Pensar, sentir e agir. A percepção, o mundo percebido, condiciona a maneira como me comporto. Se eu percebo a liderança como um fato, basicamente, em liderança situacional, vou ter um comportamento consequente. Se eu percebo a liderança como um fato que tem um melhor processo de liderança, vou ter outro comportamento. Próximo. A liderança situacional é aquela que consubstancia um pressuposto filosófico, doutrinário, tá certo? Ideológico, teórico, conceptual, tá certo? Portanto, moral e técnico de várias teorias de liderança. Então, nós estamos falando que há um conjunto de teorias, e aí, claramente, nós vamos fazer críticas aqui a uma e a outra, mais a uma do que a outra, né? Todos vão descobrir com 2 segundos que eu estou optando, e sou minoria, certamente dos professores que estão aqui, dos estudiosos, dos livros, a maioria hoje, predominantemente, advoga como melhor estilo a liderança situacional, como melhor estilo não, como melhor teoria a liderança situacional. Eu vou na contramão, vou defender como melhor, existe um estilo ideal de liderança e um melhor estilo, tá certo? E, portanto, é preciso se trazer esse debate, de tal maneira que a maioria permita a minoria que fale e a minoria tente convencer a maioria que está certa, ou vice-versa, né? Ou a maioria coloque os seus argumentos, a sua lógica, as suas razões de ser para justificar seus pontos de vista. Então, a teoria liderança situacional é uma teoria de liderança que consubstancia um pressuposto moral e um pressuposto técnico de várias teorias em si, que variam entre elas, mas elas têm um ponto comum, a estratégia básica. O conceito básico é, exatamente, não há um estilo ou processo ideal de liderança, tá certo? Para a liderança situacional, não há um estilo ou um processo ideal de liderança. Isso é absolutamente lógico, a gente logo pensa assim, né? A eficácia de qualquer estilo gerencial depende da situação específica com que se defronta o líder. Quer dizer, a situação determina, a situação requer determinado estilo, focado em determinado estilo. É a situação a variável condicionante, crítica, a variável determinante do processo de liderança. Está claro? Portanto, qualquer outro que não seja aquele adequado àquela situação específica será menos eficaz. Portanto, a liderança situacional tem uma base conceitual e as críticas que nós vamos conduzir aqui nada tem a ver contra as pessoas que advogam a liderança situacional, muito menos contra as organizações que a praticam ou que as ensinam, e muito menos contra a academia que a discute. O que a gente quer trazer é o debate, a arte da controvérsia, da discussão, né? É encontrar o caminho, retomando aos temas fundamentais que vêm da ciência do comportamento humano como estudo efetivamente vinculado à nossa profissão de administradores. Portanto, qualquer outro estilo será menos eficaz se não for aquele determinado, requerido pelaquela situação específica. Essa é o conceito básico da liderança situacional. Próxima. A liderança situacional tem como, apenas para trazer alguns autores aqui, alguns deles já esquecidos, que precisam voltar ao estudo, né, da administração, né? Por exemplo, a teoria 3D de William Redding, a teoria do ciclo vital de liderança de Paul Hersey ou de Kenneth Blanchard, e a teoria contingencial de Victor Vroom e de Fred Fiedler. Esses são os exponenciais líderes teóricos que conceptualizaram conceitos que têm como base que a situação é a determinante maior do processo de liderança. Próxima. O estilo ideal de liderança. Contrário senso, né? Ela afirma que o fundamento filosófico, portanto moral e conceitual, técnico, é a existência e a possibilidade pragmática de um melhor estilo de liderar. Duro isso, né?
Vê que eu estou na minoria mesmo, né? Eu já está até rindo aí. O pessoal da liderança situacional fica até rindo, que esse cara vai arrumar. Vamos lá, vamos botar a controvérsia aqui. Existe um melhor estilo de liderar para, claro, aqueles que defendem, né, estilo ideal de liderança. Para isso, cada situação ou problema requer uma solução específica, própria para cada realidade. Em termos de solução, estamos falando a mesma coisa, uma solução específica própria para cada realidade, mas há um só estilo gerencial mais eficaz para se alcançar a solução de cada problema. Quer dizer, a forma de caminhar, a maneira de chegar àquela solução, existe uma melhor forma. Não é a situação que vai determinar esse estilo, esta forma. O estilo, né? O estilo de liderança ideal é aquele que está propondo não uma solução, mas uma melhor forma de se chegar à solução. Essa é uma diferença conceitual relevante, nem sempre compreendida por aqueles que estudam tanto uma teoria como outra. Próxima. O estilo ideal de liderança tem, né, como protagonistas principais, né, por exemplo, a teoria X e Y de Douglas MacGregor. Os colegas estudantes aqui que ainda não leram o livro de Douglas MacGregor, né, Aspectos Humanos da Empresa, não sabem nada de administração. Porque esse é fundamental para o entendimento da ciência da administração. Tá certo? Tem os 3 livros do MacGregor, estão no site do Conselho, na biblioteca Beatriz Varles, onde nós temos esses 3 livros. O outro é o Sistema Organizacional 4, né, dos sistemas organizacionais de Heinz Likert. Um outro modelo é o modelo 2 de Chris Argyris, no modelo 1 e 2, modelos organizacionais de Chris Argyris. O outro, também todos os livros estão lá. O Estilo Gerencial 99, de Robert Blake e Jane Mouton, que alguns falam Mouton, mas é francês mesmo, né? E a teoria da higiene e da motivação de Frederic Herzberg. E, finalmente, a hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow. Os trabalhos de Maslow também, não só no campo da administração, mas também no campo, em geral, da psicologia, da sociologia. Como esses livros aqui não foram traduzidos, quase todo mundo ensina a hierarquia das necessidades de Maslow sem ter lido os livros dele. Tem uma oportunidade de, no site do Conselho, tá lá os livros do Maslow, os 3. Tá bem? É uma oportunidade da gente não ensinar Maslow sem lê-lo. Não em falar de MacGregor sem ler. O MacGregor, por exemplo, todo o livro de teoria geral de administração, de 10, 9, ensinam errado. Diz que teoria X é o contrário de teoria Y, o que é um erro. Nós, do Conselho, estamos fazendo uma verdadeira caminhada para mostrar o equívoco conceitual, prático, teórico e técnico dessa afirmativa dos livros mais conceituados de teoria geral da administração que a gente empurra nos alunos. Estão errados. Próximo. É preciso que a gente veja, portanto, que um estilo determina o comportamento. Um conceito determina comportamento. Então, confusão entre solução e estilo. Essa é uma clara confusão que se faz, ou que se fazia, que se discute menos isso, por isso nós estamos voltando ao tema, entre solução e estilo. O estilo ideal da liderança não prescreve soluções, mas uma melhor maneira de produzi-las. Uma das críticas que os estudiosos de liderança situacional fazem ao estilo ideal de liderança é dizer que eles estão buscando soluções, que isso é antigo e superado. Eles nunca disseram isso. Isso é uma leitura apressada dos teóricos do estilo ideal de liderança. Eles não dizem que tem uma melhor solução, eles dizem há uma melhor maneira de se chegar à solução, há um melhor caminho, há uma melhor trajetória que leva aos resultados melhores, que são diferenciados para cada realidade. A liderança situacional, portanto, afirma, ao contrário, afirma que a situação determina o estilo, enquanto que as teorias de liderança do estilo ideal nos dizem que não há que não há a melhor solução, mas existe uma maneira melhor de se chegar
as soluções, a liderança situacional afirma, não está falando em solução também, ela está falando que o estilo que o gerente deve adotar é determinado pela situação específica com a qual ele se defronte. Está claro isso? Vamos lá, então, próximo. Portanto, continuando a confusão entre solução e estilo. Estilo é processo de chegada de resultados. Estilo é um método se alcançar. Método de Descartes. Será melhor que os outros? Será pior? Vejam só, né? Uma maneira ou um traço pessoal de agir do gerente. Ou seria um uso, um costume, uma prática, uma praxe, a qual ele vai se habituando a buscar no seu cotidiano com sua equipe, com seus subordinados, com seus superiores, com seus companheiros, a uma solução mais adequada a cada realidade. Um conjunto de características e dos motivos que levam aquele líder a agir assim ou assado, ou uma maneira de tratar e de viver, procedimentos, condutas e modos. Portanto, estilo é a estratégia, solução é tático-operacional. Próximo. Ainda a confusão entre solução e estilo. Evidentemente, existe um livro clássico, né, do Herbert Simon, Comportamento Administrativo, que nos diz, né, que ele satiriza enormemente aquelas soluções que existiam muito nos anos 30, hoje completamente superados. É claro que os estudiosos clássicos de administração, eles buscavam a melhor solução para determinados problemas. O Simon, no Comportamento Humano Administrativo, um livro imperdível também, ele nos ensina lá que aquilo tudo é provérbio, aquilo tudo, né, não tem nada a ver, porque situações diferentes são submetidas, quando situações diferentes são submetidas às mesmas soluções. Não é provérbio que nós estamos falando. Por exemplo, vamos pensar na estrutura do Ministério do Planejamento do Brasil e da China. Quando eu proponho a mesma estrutura para o Ministério do Planejamento da China e do Brasil, eu estou propondo uma solução. Quando eu proponho, né, a descentralização e delegação de competência para unidades de vendas numa empresa, operacionais, nível de decisão que eles possam ter, no mesmo nível, independentemente da região, da paróquia, da localidade, do espaço, eu estou propondo uma solução. Quando eu demito alguém por uma falta e acho que outra pessoa que fez a mesma falta deve ser demitida também porque aquela outra foi, nada mais lógico, né? Eu estou propondo uma solução. E isto é que Herbert Simon satirizou como provérbios no estudo das organizações, como uma questão superada, né? Não é isso que nós estamos dizendo. Vamos lá. Nós estamos dizendo que eu posso ter um caminho, um processo, uma trajetória de ter a estrutura do Ministério do Planejamento do Brasil e da China serem as mesmas ou serem completamente diferentes. O processo, o estilo é que vai determinar, vai caminhar na busca daquele resultado. Qual é a estrutura mais adequada para o Brasil ou para a China? Pode ser a mesma estrutura e podem ser estruturas completamente diferentes. Isso não tem nada a ver com solução, isso tem a ver com estilo. Tá certo? A outra questão, as unidades descentralizadas de vendas. Eu posso chegar à conclusão que todas as unidades podem ser iguais ou podem ser diferentes, dependendo de cada realidade local. É o estilo que vai chegar às soluções diferenciadas. E também a demissão de um empregado que cometeu a falta. Eu posso chegar à conclusão que, através do estilo adotado, o processo, a trajetória, a discussão, o modo de ser, o método que eu estou utilizando de gerência, pode me levar a demitir os dois, a não demitir nenhum dos dois, a demitir um, a não demitir o outro, vai depender do conjunto das situações, porque não há nenhuma situação que seja rigorosamente igual. Tá certo? Então, voltar e acusar o estilo ideal de querer propor soluções é um equívoco conceitual praticado pelo pessoal da liderança situacional. Próxima. Portanto, é com base nessa indistinção, né, nesta confusão mesmo,
entre substância, qual é a decisão efetiva, e o estilo, que é processo, que a liderança situacional condena as teorias do estilo ideal como inflexíveis. Esse é um equívoco conceitual claro. E eu lembro como eu comecei: conceito, comportamento, pensar, agir. É sempre assim. Se eu tenho uma visão equivocada, conceitual daquilo, eu estou me comportando em função disso de forma equivocada. Portanto, afirma a liderança situacional equivocadamente que o estilo ideal de liderança propõe uma mesma solução para diferentes situações. Ela jamais propôs isso. Ela propõe soluções diferentes em função do mesmo estilo para chegar àquilo, ou soluções iguais. Que a solução pode ser igual, depende do estilo que você vai adotar. Tá certo? Vocês estão dizendo assim, isso é tão simples, né? Mas ao contrário é que é ensinado. Vamos lá. Acho que a responsabilidade nossa é explicar essas coisas, voltar essa discussão no campo acadêmico. Isso é ensinado em sala de aula, minha gente. Vamos ver as repercussões mais graves disso. Próximo. Distinção entre flexibilidade e amorfismo. A liderança situacional se diz muito flexível, né? Flexibilidade é a capacidade de perceber as diferenças situacionais e adotar soluções diferenciadas em função dessas diferenças situacionais. E amorfismo é ajustamento passivo às consequências, né? Às contingências, desculpe. Às contingências. É claro, imagina só, um líquido que se ajuste a um recipiente. Ele está sendo flexível ou amorfo? A liderança situacional, em verdade, né? O equilíbrio básico da liderança situacional consiste em subverter esse conceito de flexibilidade, transformando claramente em amorfismo. Por quê? Porque o recipiente, né? O recipiente é a forma e o líquido é a fluidez do líquido que vai se acomodando às formas que são a situação. Se a situação determina a maneira como eu me conformo, eu não estou sendo flexível, eu estou sendo amorfo. Eu estou me ajustando à forma da situação. Eu, como gerente, eu vou ser hora de um jeito, hora do outro. Quem manda é a situação. Claro, um dia que nada der certo, só tem uma saída. Demita-se a situação. Porque não precisa demitir o gerente. Basta demitir a situação. É o amorfismo gerencial, chamado de flexibilidade, por aqueles que ensinam, praticam, teorizam sobre liderança situacional. Eles estão ensinando, em verdade, a lógica do ajustamento passivo às contingências, como um líquido que se ajusta ao seu recipiente. Como há tantos recipientes e tantas situações que são infindáveis, você vai ter, em verdade, estilos de liderança que vão se ajustar a essas infindáveis formas e recipientes. E aí o gerente vai ser realmente um especialista em como ter jogo de cintura para se ajustar a todas essas realidades. Próxima. Confusão entre flexibilidade e amorfismo. Existe uma infinidade de estilos eficazes, dirá então a liderança situacional, já que não há como fugir à infinita diversidade de situações. Quer dizer que vale tudo. Vale ser proxeneta e totalitário, competente ou incompetente, aquele que fala omisso ou participante. Todos os tipos humanos são legítimos. Todos os tipos humanos passam a ser válidos. Basta se ajustar à diversidade de situação. Se é a situação que determina o estilo, a esta situação eu vou ajustar o meu estilo. Se a situação existe para eu olhar para que lado que o vento está soprando, eu, em vez de mudar a situação, eu estou sempre seguindo a favor dos ventos. Eu estou, portanto, ao invés de ser gerente, estou sendo conduzido pela situação. É uma situação terrível, porque o gerente nega a sua mais forte competência, que é transformar a realidade. O gerente não é um agente de mudanças? Ele jamais será um agente de mudança se ele estiver sempre olhando para que lado que o vento sopra. E o estilo que ele vai adotar é o estilo favorável ao lado do vento.
Ah, sim, nós estamos ensinando, então, sob o ponto de vista teórico e prático, na faculdade, na empresa, nos seminários de treinamento gerencial, o maquiavelismo do sucesso pessoal a despeito das mais importantes relevâncias do papel que a gente diz que a empresa deve ser ética, que a empresa deve ser cidadã, que a empresa deve ter responsabilidade social, que a empresa deve ser isso e aquilo, e todos esses mantras muito comuns hoje no mundo e na empresa moderna. Mas como é que a gente se ajusta a isso para a gente se dar bem? Porque nenhuma situação é igual a outra, e a gente pode ter tantos estilos quantos sejam as situações que variam. E, portanto, todos os tipos humanos são cabíveis, desde que dê resultado. E aí a gente vai até pensar, se a gente sair da situação mais do dia a dia da empresa e olhar nos complexos de grandes sociedades, a gente vai começar a explicar os grandes regimes totalitários também. Hitler, Chaves, nazismo, fascismo, Fidel Castro, todos os totalitários do mundo inteiro. Phnom Penh, quem a gente quiser. Cabe todos os tipos humanos. Cabe até a Madre Teresa de Calcutá. Cabe também o Papa Francisco. Cabe quem a gente quiser, desde que a gente se ajuste à situação. E aonde a gente permite todas essas coisas, ficam todos iguais. Isso com base numa teoria que é ensinada, que é praticada, que é discutida. Muitas vezes, repito, não estou querendo discutir quem as defenda, alguma coisa de má fé, mas às vezes é porque não está atento às determinadas circunstâncias que são envolvidas por isso. Próxima. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais. Quais os valores morais? Se fala tanto em ética, né? Nas organizações, empresa cidadã, ética empresariais. Quais os valores morais que sustentam, né, que fundamentam um executivo situacionista? Se é a situação que determina o estilo, portanto, depende da situação. Eu vou estar caminhando para a moralidade gerencial. Porque se os valores morais que sustentam o executivo situacionista dependem da situação, como são tantas as situações infindáveis, né? Impensáveis, de todo tipo, eu vou ter que me ajustar aos valores morais da situação, eu vou estar cada vez mais caminhando para a moralidade gerencial, o que é muito próximo da imoralidade gerencial. Mesmo quando eu falo de ética empresarial, de empresa cidadã, desenvolvimento sustentável. Próximo. Quais os valores da situação, então? Se os valores morais do executivo dependem da situação, a primeira resposta é: a situação não tem valores, a situação é neutra. Se a situação é neutra, a gente vai acabar sempre na mão do executivo, do líder. Ah, a situação não tem valores, não, a situação depende da situação. Bom, isso é uma redundância, né? Quais são os valores da situação? Os valores da situação dependem da situação. Isso é uma redundância, isto é tautologia, né? E a terceira situação, voltamos a ela, a resposta número 3. Quais são os valores da situação? Depende do executivo. Então aqui cabe qualquer um. Vai do padre, né, do Papa Francisco a Hitler. Depende do executivo. Todos os tipos humanos poderão determinar os valores da situação. Vejam a gravidade destas questões ensinadas inadvertidamente no mundo das organizações em geral e no mundo da academia. Próxima. A questão dos valores morais pelos quais se orienta o executivo, dirá o líder situacional, não é importante. O que conta é a eficácia. Ah, vocês não estão acostumados assim, cobrar resultado? O problema é cumprir metas, não é isso? Parece até o Taylor, né? O Ford, os estudiosos clássicos de administração, as metas de desempenho. Se vocês quiserem, para a gente não ficar só no americano, Stakhanov, também, que era o operário padrão russo, né? Que se desenvolve junto com os americanos no desenvolvimento. Então, a tarefa do executivo é ser eficaz. É a sua única tarefa. Vamos olha aqui, ó. A tarefa do executivo é ser eficaz. É a sua única tarefa. Quem diz isso?
o prefácio do livro Eficácia Gerencial, de William Redding. Está mal lido aqui, hein, Berenice? Vamos ter que aumentar a letrinha ali, hein? Né? A prefácio do livro Eficácia Gerencial. Pode ver lá. Ele diz que a única tarefa do executivo é ser eficaz, que se afunde o resto. É essa mesmo? Mas ele não é ético. Ele não é empresarial, ele não é cidadão. Ele não traga o desenvolvimento sustentável. Como é que a única tarefa do executivo é ser eficaz? E aí, para ser eficaz, ele utiliza quaisquer valores, já que depende dele, se for os valores da situação. Os fins justificam os meios. O executivo deve recorrer ao estilo que melhor se ajuste à situação, com meia mentira ou com doração de pílula, com meia verdade ou com imposição de ideias, com manipulação ou com efetiva contribuição, com a discussão efetiva do problema ou com a omissão dos fatos, com mentira ou com verdade, com apreço pelos outros ou com desapreço. Não importa, os fins justificam os meios, porque os objetivos é que devem ser alcançados, porque a única tarefa do gerente, diz a liderança situacional, são os resultados. A única. Próximo. Outros argumentos de natureza ético-filosófica. A antinomia, né? Então, a contradição entre liderança genuína e liderança situacional. A liderança genuína é o que vai efetivamente construir uma equipe de trabalho, que a gente tanto fala hoje, né? Nunca se falou tanto em construção de equipe de trabalho. E nunca se valorizou tanto o trabalho individual. Nunca se falou tanto na cooperação entre equipes. E nunca se teve tantos suicídios no trabalho no mundo inteiro. A gente pensa que é só na telecom francesa. Mas a gente vai começar a verificar que o que nego se mata aí nas empresas em geral, no mundo inteiro, pelas pressões do trabalho, são muito grandes. Que liderança genuína e liderança situacional? Isso tem implicações. A maneira como eu penso determina a maneira como eu ajo. A maneira como eu teorizo determina a maneira como eu pratico. Liderança genuína é aquela que efetivamente deriva, né, de efetiva contribuição, não só aos resultados, mas também da construção de sua própria equipe. A contradição do executivo na situação de chefe e na situação de subordinado. Olha que coisa engraçada, o liderança situacional, como é que faz o líder situacional? Ele está muito bem como chefe. Para baixo eu sou autoritário, para cima eu sou puxa-saco? Como é que faz isso? Ou eu sou autoritário para os dois? Qual é a lógica que sustenta o líder situacional? Isto vai caminhando por o amoralismo gerencial, que acaba redundando na imoralidade da gestão. Os conceitos determinam a maneira como eu pratico, tá certo? Então vejam o que leva a isso. Como é que faz o chefe? Como é que ele se comporta? Ele usa o valor da situação, é? Como subordinado eu puxo o saco. Como chefe eu imponho as minhas ideias. Essa é uma questão que a gente deve pensar e refletir. Ou ele é um só? A perspectiva temporal de curto prazo da liderança situacional. Claro, o papai Joel vai chegar no meu Vascão, a gente, né? Pelo menos a gente chega lá nos 4 primeiros do G4 para sair. Só não podemos ser o segundo, porque se subir com vice eu não quero subir. Eu quero ser quarto, terceiro ou primeiro. Segundo eu não quero não, porque os flamenguistas vão me gozar de novo. Então, vice eu não quero, mas o papai... A curto prazo, o papai Joel talvez resolva, né? Mas também tem consequências como o titio Filipão. A gente viu isso, e vê isso a todo momento, né? Então, a perspectiva temporal de curto prazo da liderança situacional. Resolve. A gente não está falando na solução de curto prazo, a gente está falando na construção de organizações efetivamente autossustentáveis, que têm como base fundamental os estilos de liderança que elas praticam, a cultura de liderança que elas exercem, a forma como os trabalhos são realizados. A gente não pode esquecer que sempre há, em toda organização, 3 elementos fundamentais: pessoas,
Não há organização sem pessoas. Sem tirarmos todas as pessoas de uma organização, você tem um prédio, não tem uma organização. Tirar as pessoas de uma organização leva a ser a organização nada mais, nada menos do que uma ficção jurídica. Mas toda organização tem pessoas, toda organização tem propósitos, objetivos, metas, gols. E como você usa essas pessoas é o uso da hierarquia. O uso da hierarquia muda, mas existe. Portanto, a distinção entre mudanças de aparência, exteriorização e de autodesenvolvimento. Eu vou ter que, ao invés de buscar o autodesenvolvimento, eu vou buscar a exteriorização. E, em verdade, o que eu vou exigir do gerente é interpretação e uma boa leitura da situação e um bom desempenho de papéis adequados àquela situação. Quando eu sou chefe, eu desempenho um papel assim. Quando eu sou subordinado, eu desempenho um papel assado. Próxima. Aqui conduz, em termos de valores profissionais, uma educação gerencial baseada na teoria da liderança situacional. Há nenhuma mudança genuína de seus valores, mas tão somente as mudanças de aparência, as maneiras de manifestar. Nós estamos ensinando os gestores, os líderes das organizações, a como se comportar, como teatralizar o seu comportamento, para se darem bem, para ter sucesso, para terem, a escada do sucesso empresarial, como disse antes, para o maquiavelismo do sucesso organizacional. Próximo. Sofisma lógico-conceptuais inerente à liderança situacional. Eu não vou demorar muito não, vou continuar mais um pouquinho, tá certo? Primeiro, sofisma número 1. Atribuir às teorias que proclamam um estilo ideal características que essas teorias não têm. Por exemplo, dizer que elas estão propondo solução certa. Elas não estão propondo isso. Elas propõem um melhor estilo para a chegada de soluções diferenciadas para cada realidade. Segundo, negar as teorias do estilo ideal características que essas teorias realmente têm. Elas consideram a situação também. E se nega isso a elas. Terceiro, sofisma número 3, vamos ver isso com mais calma. Não reconhecer características da liderança situacional, as quais, embora encobertas, são inerentes a elas. Eu sei que esses aspectos morais da liderança situacional são raramente tratados. Os livros de administração, de teoria geral da administração, quando tratam disso, jamais tratam esse tema como nós estamos tratando aqui, em relação às questões morais que estão subjacentes, tanto a uma teoria de liderança situacional, como a teoria de liderança do melhor estilo. E é preciso que a gente trate, porque o revólver pode estar a favor do mocinho e do bandido. Qual é a ideologia a que ela está a serviço? A liderança situacional pode estar a serviço inconscientemente, por nós que a praticamos ou que a defendemos, de preconizar, disseminar, desenvolver valores inadequados à construção do progresso e do crescimento, do desenvolvimento das pessoas enquanto pessoas. E, portanto, das organizações enquanto organizações. E, finalmente, o sofisma número 4, que nós vamos ver, apresentar como exclusivas da liderança situacional características inerentes a quaisquer ou a qualquer teoria de liderança, que é a própria situação. Próximo. Sofisma 1, que eu te disse lá, atribuía as teorias que proclamam o estilo ideal, característica que essa liderança, que essas teorias não têm. Por exemplo, participação e envolvimento de todos em qualquer decisão. Não é uma característica do estilo ideal. Uma das críticas que se faz ao estilo ideal é dizer que ela tem mania de reunir, chama todo mundo, só decide em grupo, grupista, grupo social. Não é, ela nunca defendeu isso. Ela defende o uso diferenciado de hierarquia. Hierarquia do eu sozinho. Às vezes, só um tem contribuição e legitimidade para decidir e deve decidir sozinho. Será? Às vezes, só alguns têm legitimidade. Então, eu sozinho, alguns com alguns, eu com todos, eu com ninguém, eu com alguns, um a um. Depende das circunstâncias, sim, da situação. Tá certo? Agora,
e a questão do trabalho em equipe. Portanto, não é qualquer decisão tem que se legar a todo mundo decidindo junto. Segundo, atribuir ao estilo ideal de indiferença para com os resultados, em decorrência da supervalorização do modo de se fazer as coisas. Essa também é um equívoco. Você, como se a liderança do estilo ideal não estivesse preocupada com o resultado. Ao contrário, ela está tão preocupada com o resultado quanto aqueles que advogam o estilo da liderança situacional. Nós não podemos esquecer, e é importante esse conceito aqui, o processo de liderança é estilo, que é processo mesmo, mais substância, que é conteúdo. Portanto, a liderança é processo e conteúdo, é estilo mais substância. E se a gente não esquecer isso, a gente lembre mais disso aqui ainda. A liderança é função do líder, dos liderados e da situação. E cada líder vai ser, o processo de liderança vai ser plasmado nas diferentes situações e circunstâncias de cada líder. Cada um de nós aqui nesta sala somos completamente diferentes uns dos outros. Essa é a grande maravilha, né? Que é o ser humano. Essa é a grande maravilha na face da Terra, é o ser humano. Nós somos diferentes completamente. E cada líder é diferente em si, no seu DNA, no seu temperamento, na sua lógica de comportamento, na sua trajetória existencial. Isso influencia o processo de liderança. Os liderados são outros, e cada um com suas características subjacentes, imanentes, inerentes a cada um deles. E as situações que variam, portanto, o processo de liderança é função da característica dos líderes, dos liderados e de cada situação. Existe, portanto, um melhor processo de se gerenciar isso. Próximo. É o que defende o estilo de liderança ideal, enquanto que a liderança situacional diz que apenas a situação é a determinante, ignorando as características do líder, como se eles fossem estáveis, e a característica dos liderados, como se eles também fossem estáveis. Eles não são, todos são diferentes. O sofisma número 2, negar as teorias do estilo ideal, característica que essas teorias realmente têm. Não reconhecer que o estilo ideal rejeita a incapacidade de assumir responsabilidade. Essa é uma questão fundamental. A participação não responsável, a abdicracia. O gerente não é um abdicrata, ele é um democrata. Ele ouve a minoria e abre espaço para a minoria convencer a maioria. E a maioria tenta convencer a minoria. Mas que a pior coisa que existe é a ditadura do consenso também, que é a paz dos cemitérios. O Drucker cita um autor, muitas vezes, mas esse autor é pouco lido. Está no site do Conselho também o livro dele, que chama Meus Anos na General Motors, do Alfred Sloan, que é o guru do Drucker, que foi o maior autor do século XX. É bom ler esse livro. E tem lá que o Drucker fala da ditadura do consenso. Que o Sloan diz assim, quando todo mundo está pensando igual, ele não decidia, ele decidia, a decisão para depois. Vamos pensar um pouco mais, porque a ditadura das unanimidades. Como nós, e voltando para o Brasil, para o nosso gênio tricolor, que era o Nelson Rodrigues, que ele dizia o quê? A unanimidade é burra. Não é verdade? Essa é uma frase tão forte que define muito melhor esse consenso do erro do Alfred Sloan. A ditadura da maioria também, que não é democrático. E pior, no caso brasileiro, a gente assiste a todo momento aqui agora, o pior de tudo, que é a ditadura das minorias. Né? Também se assiste a todos os momentos, ora em passeatas, ora em manifestação, ora em programa de televisão, ora em novela, a gente vê isso a todo momento. Portanto, não é reunite nem abdicracia. Segundo, com base nesta confusão entre solução e estilo, a liderança situacional nega as teorias do estilo ideal, capacidade de adotar soluções flexíveis, versáteis e diferenciáveis. A liderança situacional vê no estilo uma variável dependente, determinada, e na situação uma variável determinante. Como disse, demita-se a situação e não o gerente. Flexibilidade acaba virando amorfismo. Repito a história do recipiente. A situação é que vai se ajustando, né, a esse recipiente. Próximo.
Sofisma 3, não reconhecer características da liderança situacional, as quais, embora encobertas, são inerentes a ela. Por exemplo, não reconhecer que a análise da situação é contaminada por racionalização, projeções, necessidades pessoais, conveniências de momento, emoções, diferenças de cada um. O estilo é função da pessoa e do ambiente, nos ensina Kurt Lewin. Kurt Lewin foi o criador de um instituto, que a gente tem influência hoje na importância das ciências sociais, por exemplo, com esse fenômeno que nós assistimos agora em relação ao cigarro. Eu gosto de dar esse exemplo, Wallace, o Instituto de Tavistock. Que eu gosto de dar esse exemplo, que estuda as repercussões de ciências, das pesquisas em ciências sociais, que nós abandonamos enormemente hoje no estudo de administração aqui no Brasil. O Instituto de Tavistock, por exemplo, imagina se eu nunca fumei. Primeira vez, minha geração, todo mundo fumava, eu não consegui, não gostei daquele troço. Bom, mas sempre defendi o direito dos outros de fumar. Fui casado com uma pessoa que 22 anos fumava 3,5 maços. Morreu de câncer, é verdade. A Gilda, Mas veja bem, mas eu nunca impedi de fumar, eu sempre defendi o direito de fumar. Tá bem. Primeiro houve um problema no avião. Olha que coisa interessante. O cigarro foi proibido nos banheiros dos aviões. Daqui a pouco, você avançou mais um pouquinho. O uso de cigarro foi proibido para um pedaço do avião. E para o outro pedaço também podia. Tinha a parte dos fumantes e a parte dos não fumantes. Isso também se gerou nos restaurantes, nos bares, em todos os lugares do mundo. E daqui a pouco se proibiu, no trabalho, daqui a pouco tinha os lugares dos fumantes, o fumódromo, na empresa. Daqui a pouco se proibiu completamente dentro do avião e também nos lugares. Hoje o cara, para fumar, tem que ir para a rua e já toma bronca porque está fumando na rua, que também não pode fumar na rua. Vocês acham que se dissesse naquela época que ia se criar esse processo todo, que ia se proibir terminantemente o cigarro, agora que venham defender a maconha, a gente defende a maconha e fica contra o cigarro, é uma coisa estranha, eu não consigo entender bem isso. Mas vocês acham? Isso é ciência social aplicada em teoria. Tavistock, Kurt Lewin, criador desse instituto. Vejam como é que a administração, os estudos de ciências sociais aplicadas, que a gestão, tem repercussões nas práticas políticas, nas políticas públicas mais fortes que sejam no mundo, como hoje. Poderíamos dar outros exemplos. Mas aqui no nosso caso, eu queria brindar vocês e dar a oportunidade da Comissão de Marketing vindo aqui nos apresentar o trabalho deles, eu preciso terminar, a gente fica para outra oportunidade, mas o estilo é função da pessoa e as pessoas são diferenciadas. Os ambientes também, não se explicitar que admite uma infinidade de estilos eficazes, já que há uma infinita diversidade de situações. Portanto, todos os estilos são... E a única coisa que você pode acusar o gerente dele ser um mau leitor da situação. Próximo. Estamos terminando. Apresentar como exclusiva da liderança situacional características inerentes a qualquer teoria de liderança. Por exemplo, orientação finalística centradas em resultados. Todas buscam resultados. Apresentar a sensibilidade para as circunstâncias especiais de cada situação. Também a função do estilo. E aí é um conceito que é raro em gestão, em liderança, que eu quero trazer aqui, é muito raro, que é o estilo dominante e o estilo subdominante. Um dos equívocos clássicos do estudo de liderança nas organizações é achar que só existe um estilo para a pessoa. Ele é um autocrata. Isso define um estilo. Isso não é verdade. A gente tem um estilo a qual nós recorremos como maior frequência, que marca a nossa personalidade. Mas tem aquele estilo a que nós recorremos como subdominante. A gente sabe disso. São os estilos subdominantes. Existe estilo dominante, que é o que tem mais frequência, e aquele que vem em momentos de crise ou com menor frequência, que são os estilos subdominantes. Eu e o Carlos Roberto certamente temos estilos diferentes, estilos dominantes e estilos subdominantes. Ou podemos ter o mesmo estilo dominante e subdominante diferentes. Ou podemos ter estilos dominantes diferentes e subdominantes parecidos. As pessoas não têm só um estilo.
E é por isso que a gente pensa, e esse cara hoje deve ter, né? A mulher dele deve ter dormido de mau jeito lá, ele não se deu mal. Então, não tem essas conversas? Tem. Então, olha como é que ele está zangado. É o estilo subdominante que ele está usando. Não é só um estilo. E quando a gente trata, o líder é autocrata. Será que ele é sempre? Às vezes ele não é autocrata, às vezes ele é omisso. Próxima. O teste lógico conceitual. Quem gostaria de oferecer um exemplo de situação que preferisse estar subordinado a um autocrata, hein? Ninguém? Hein? Um incêndio. Um incêndio é uma boa ideia. Verdade. Eu também gostaria de estar dirigido por um líder que tomasse decisões sozinho, eu sozinho, no incêndio, se ele tivesse as informações próprias. Na caída de um avião, num terremoto, bom, felizmente, a caída do avião, um terremoto, uma tragédia assim, são fenômenos organizacionais atípicos. Eles não acontecem em todo momento. Sabe aquele papel que você tem em cima da sua mesa há 48 horas? Se você jogar ele fora, não vai acontecer nada. Porque se ninguém reclamou por dele em 48 horas, é que ele não tem nenhuma importância. Não há nenhuma crise que não possa esperar 48 horas. Se você quiser, não há nenhuma crise que não possa esperar 90 minutos. O Drucker dizia o seguinte, com Alfredo Silon, dizendo por que você nunca se é interrompido em nenhuma reunião de 90 minutos? E o Silon disse para o Duck, por duas coisas, só tem direito de me interromper duas pessoas. O presidente dos Estados Unidos, ele era o presidente da GM, e a minha mulher. O presidente dos Estados Unidos raramente me liga, mas quando ele me liga eu atendo, porque é o presidente dos Estados Unidos. Agora a minha mulher tem juízo, ela não liga nunca. Então vejam, não há crise, essa é uma crise também. E aí você tem, no estilo gerencial do estilo ideal, o uso da hierarquia. Se aquela pessoa é legítima para decidir sozinho, porque só ela tem a informação, a contribuição para o processo decisório, isso também é democrático. Decisão democrática não quer dizer voto, quer dizer voz, mas, acima de tudo, quer dizer a legitimidade do processo decisório. Se é legítimo um decidir sozinho, porque o grupo entende que foi assim, e compreende, e aceita, isso é legítimo, isso é democrático, isso não é necessariamente autoritário. Próxima. Acabou a água. O mal incurável da liderança. Já viram que eu tomei partido mesmo, né, Albuquerque? Eu tomei partido mesmo, eu sou do estilo ideal de liderança. Não tem conversa, hein? Eu não abro mão, hein? Eu espero que vocês sejam um dia também, quem não é ainda. Tá certo? O mal incurável da liderança situacional, a interpretose. Não reconhecer características da liderança situacional, as quais, embora encobertas ou não explicitadas, são inerentes a ela. Próximo. Por exemplo, pretender dispor de instrumentos de precisão diagnóstica que neutralizem as diferenças de percepção de distinto líder. O que a liderança situacional prevê é que o líder será isento, capaz de ler naquela situação qual é o estilo que ele deve adotar melhor. Você acha que ele vai ler? Eu vou ler de um jeito, o Marcos Vinícius vai ler de outro, porque nós somos pessoas diferentes. Não quer dizer que a leitura dele seja melhor ou pior do que a minha, nem a minha é melhor ou pior do que a dele. Mas eu vou ter uma leitura que, por mais que eu coloque instrumentos, aspas, científicos de leitura da realidade, todas essas teorias têm instrumentos, flexogramas, etc., de como ler a situação. Vejam instrumentos de avaliação de desempenho. Qual é o pior problema o maior problema da avaliação de desempenho? É um instrumento? Não. É o prazo? Não. É quem avalia, é o gerente. Por melhor que você tenha um instrumento, você acaba tendo que fazer a curva de Gauss para colocar aquelas as avaliações péssimas que o gerente faz. E que o sistema tende a corrigir um processo que intrinsecamente está errado, porque a má avaliação decorre do mau avaliador. Se você tiver um bom avaliador, não precisa de instrumento de avaliação. Essa aqui é a verdade. A gente achar que vai ter como a liderança situacional propõe,
de ter um leitor como se o administrador fosse um biólogo metido no seu microscópio, olhando a realidade dos bichinhos e dizer assim: aqui nessa realidade eu vou usar o estilo autocrata. Não, aqui eu vou ser omisso, aqui eu vou ser democrata, aqui eu vou ser participativo, aqui eu vou falar meia mentira, aqui eu vou falar totalmente a verdade. Como é isso? Essa objetividade não existe. Eu vou relatar, eu e Marcos Vinícius, como líderes, nós vamos marcar as nossas características de personalidade. O meu estilo dominante e o dele, o nosso subdominante e o dele. E nós vamos fazer, se nós não aprendermos a praticar um melhor estilo de liderança para fazer a automudança, eu vou gerar a desnecessidade da mudança. Porque eu vou achar que eu já estou me comportando adequadamente. Eu não tenho necessidade de aprender, de crescer, de progredir como líder. Eu só vou crescer se eu achar que o que eu estou fazendo está inadequado. Eu preciso melhorar a forma como eu atuo, porque existe objetivamente um estilo melhor que vai me conduzir a resultados mais eficientes para a organização, com menos repercussão ou com maior benefício e frutos para a organização. Próximo. Volta, por favor. Volta lá. Como os instrumentos diagnósticos não permitem uma leitura científica da situação, o líder se transforma num psicanalista amador ou incompetente. Não há dúvida. Cada situação você vai explicar. Eu fui autoritário porque a situação me determinava. Eu falei mentira porque a situação me pedia. Eu dourei a pílula porque eu precisava fazer isso. E eu vou justificar todos os comportamentos humanos por uma teoria ensinada nos compêndios, na academia e nas empresas. Eu vou aprender o maquiavelismo do sucesso pessoal, a despeito das repercussões que eu gere no conjunto da empresa. O líder leitor da situação é parte da situação, portanto, ele contamina essa leitura. Se ele não tiver confrontado com uma outra alternativa, ele vai ratificar, repetir, reafirmar os seus próprios defeitos. Próximo. Sob o ponto de vista lógico-conceitual, para que se pode servir, então, a teoria da liderança situacional? Para justificar, com base numa variável não responsabilizável, a situação, um desempenho ruim, negligente, irresponsável e apático. Portanto, é a antítese da inovação e, portanto, da liderança genuína. Próxima. O papel do gerente, gente, é inovar. Não é isso. Eu só vou inovar se eu mudar a situação. Ora, a conveniência situacionista da liderança situacional pode legitimar a desnecessidade de mudar. Basta que cada um encontre a situação conveniente, apropriada para seu estilo e preservá-lo ajustando-se à situação. Como é que eu faço aqui para não balançar demais o barco? Para continuar no... Né? Então não vou mudar coisa nenhuma. Eu vou manter o status quo. Ao invés de ser um agente de mudança, o líder situacionista é um mantenedor do status quo. Do status quo que lhe é mais conveniente. Duro isso, né? É duro, né? Próximo. Desenvolvimento gerencial situacionista e desenvolvimento organizacional. Aqui, se eu acho que o meu real é igual ao meu ideal, eu não mudo. Já dizia, né, o professor Anísio Teixeira, é preciso, a sociedade brasileira é pródiga em dicotomizar os valores proclamados e os valores reais, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, entre o discurso e a ação, entre a palavra e o gesto. Se eu vejo que a minha palavra é distinta do meu gesto, eu vou tentar fazer com que que o meu gesto se aproxime da minha palavra, a minha prática se aproxime da minha teoria, o meu discurso se aproxime da minha realidade. Se eu não tiver consciência disso, eu não vou mudar. O principal instrumento de mudança é a consciência da defasagem entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Se eu acho que já sou aquilo que eu quero ser, eu não mudo. O líder situacional leva à desnecessidade de mudar. Próxima. Nos termos da liderança situacional, as atitudes e intenções de quaisquer estilo não são ilegítimas em termos absolutos. Elas podem conduzir à eficácia. E lembre, a eficácia é o único compromisso do gerente, única tarefa do gerente. Próxima.
Quais as bases factuais de cada uma dessas correntes? Liderança situacional e estilo ideal. Bom, se eu tivesse que fazer essas perguntinhas aqui para esses livrinhos de autoajuda, que eu não incluo esses aqui, evidentemente, eles não respondem nenhuma dessas. Mas há pesquisas, quanto uma, quanto outra, mais ou menos, mas a gente tem que buscar isso. Até que ponto se fundamenta em apenas impressões ou em experimentação científica? São apenas as ideias dos autores ou vocês se baseiam em fundamentação de pesquisa, em ciências sociais? Que resultados concretos, apurados e quantificados apresentam? Qual a extensão em que têm sido aplicadas em diferentes culturas? Qual a real validade das generalizações que têm sido feitas? É preciso que nós, academia, que as organizações que ministram seminários de desenvolvimento gerencial, que aqui os estudiosos de administração mergulhem sobre isso e discutem essas consequências. Já que sobre os livrinhos de autoajuda, a gente não vai conseguir, porque nenhuma deles, né? Você para regulamentar um livrinho, um remédio nos Estados Unidos, lá, você tem que fazer isso, no Brasil, na Anvisa, você poder dizer que um livrinho, né, tipo em reengenharia, funciona e é uma teoria fantástica, você basta botar os livros e os bobos compram. Né? Por isso que a gente fica com 7 hábitos do monge executivo. Eu não estou implicando com esse livro, não é? Porque esses livros estão tão ensinados em bibliografia de professor de administração que eu estou fazendo uma campanha aqui, nós, né, contra esse negócio. Próximo. Vamos pensar para encerrar, a última. Na nossa família. Na nossa família, eu sou um líder situacionista. Será que eu gostaria, naquele almoço tão raro de fim de ano, que agora não se junta, não se come mais em casa, né? As pessoas normalmente agora vão para o shopping center, para o fast food, lá para a praça de alimentação, né? Porque o shopping center é o locus, o espaço de agregação das pessoas agora, não é mais a mesa, né, na nossa casa, mas uma vez por ano a gente tem o aniversário, tem o aniversário do dia da mamãe, o dia do papai, a gente está lá. E a gente vai aceitar que um dos nossos filhos se omitam, ainda que irresponsavelmente, num debate que nós estejamos tendo em discussão em família? Ou a gente vai preferir que os nossos filhos se imponham, ainda que autoritariamente? Ou seria melhor que eles conciliem, né? Mesmo que renunciando às suas convicções, para não continuar a briga? Ou que manipulem, ainda que escamoteando seus verdadeiros pensamentos? Que minimizem problemas e dificuldades, mesmo que cientes da gravidade do conflito. Se eu acho isso aqui, cada situação dessa, cada comportamento deste, melhor dizendo, pode dar muito certo como solução. Mas esse é o caminho que a gente quer para a nossa família? A gente gostaria de ser, e encerrando aqui as nossas palavras, você preferiria ser dirigido por um gerente líder do melhor estilo ideal de liderança, ou por um líder situacionista? Mas não pense em você, não. Pense agora mais um pouquinho. Que líder você é? Você é um líder situacionista que vai de acordo com o vento? Ou você é um líder que está querendo mudar a sua realidade, ser efetivamente um agente de mudança? Para quem você gostaria que fosse gerente da sua filha, do seu filho? Um líder situacionista ou um líder do estilo ideal de liderança? Muito obrigado. Agradecemos ao administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, pela excelente palestra. Obrigada, administrador. Como? Falei que foi excelente, todos concordam, tenho certeza, foi muito boa.